Olá, gente, tudo bem? José Juva, professor, coordenador do curso técnico em multimídia. Nesta videoaula, a gente trata da escrita criativa multimediática, primeira unidade da disciplina. E para tratar disso, eu tenho a honra, a alegria, a satisfação de trazer para uma conversa o escritor, editor, professor Wellington de Mello. Vai ser uma conversa bacana em torno das questões que a gente aponta lá na primeira unidade do nosso material, da nossa disciplina, beleza? Para começar a conversa, Wellington, eu queria que você se apresentasse para os nossos estudantes. Eu brinquei aqui, rapidamente, escritor, professor, editor, romancista, poeta. Quem é Wellington de Mello? Olá a todos. Bom, eu sou escritor, né, principalmente, e professor. Sou professor do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Pernambuco. E como escritor, publiquei o primeiro livro em 2007. Desde lá, eu acho que publiquei são 7 livros. O meu mais recente agora é Emílio, que é um romance que saiu pela CEP Editora. E trabalhei também como gestor público na Coordenadoria de Literatura da Secretaria de Cultura do Estado, onde ajudei a construir o Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas. Fui editor da CEP Editora, Companhia Editora de Pernambuco. E, enfim, venho trabalhando também como editor freelancer, né? Ou seja, faço leitura crítica. Muitas vezes os escritores e escritoras me procuram para fazer a leitura dos seus originais e recomendar, né, alterações ou fazer a edição dos seus textos. É uma coisa que eu faço também de forma habitual. Bacana. A gente nessa disciplina, é uma disciplina que aparece no nosso curso na matriz nova, né, escrita criativa. Para o começo da nossa conversa, seria interessante que você trouxesse uma visão de conceito. Quando a gente está falando de escrita criativa, em que ela se diferencia da escrita convencional? Eu acho, na verdade, quando a gente fala de escrita criativa, primeiro assim, quando se fala de escrita criativa, a ideia que se tem normalmente é associar a uma escrita artística. Está muito associada a isso. Então, quando eu falo de escrita criativa, de cursos de escrita criativa, é muito comum que se pense em cursos que vão trabalhar com o conto, com o romance, ou com a poesia, né, a crônica. Mas, na verdade, quando a gente pensa em escrita criativa, é qualquer escrita que, de alguma forma, tente sair do lugar comum, ou seja, que faça com que a pessoa que exercita a escrita criativa possa desenvolver essa destreza, essa habilidade comunicativa de uma forma a, digamos, subverter aquilo que seria a convenção. Alguém que trabalha numa perspectiva de escrita criativa pode desenvolver, por exemplo, textos que são de outras funções, que não são necessariamente textos artísticos, mas que de alguma forma impressionem o seu interlocutor. Então, não é necessariamente trabalhar na perspectiva da escrita artística, mas trabalhar uma escrita que de alguma forma traga alguma coisa de novo, ou seja, que possa surpreender, né, de alguma forma o interlocutor. Essa surpresa, né, essa busca de uma surpresa no interlocutor, você menciona também essa saída do lugar comum. Que outras características a gente poderia associar à escrita criativa e suas técnicas? Uhum. Olha, quando a gente vai trabalhar na perspectiva de escrita criativa, a gente vai tentar buscar o que é que, na perspectiva de uma tradição de determinado gênero, existe que se possa colocar como algo a ser um guia para a gente, né? Então, por exemplo, se eu trabalho na perspectiva do romance, qual é a história que eu tenho daquele gênero, o que é que já foi oferecido e onde eu posso inovar, né? Quais são os limites também. Então, não se pode imaginar, por exemplo, que você vai passar a trabalhar com um romance sem levar em consideração a construção de cenários, a construção de um personagem, a construção de um arco narrativo, etc. Então você precisa saber, de alguma forma, como é que eu posso dizer, algumas bases teóricas a partir das quais você vai poder construir a sua própria voz. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa em certos temas que são recorrentes,
na arte de uma forma geral, né? Então todo mundo já falou sobre o amor, todo mundo já falou sobre a morte, todo mundo já falou sobre o tempo, enfim. O que vai fazer com que cada vez mais as pessoas, ou que as pessoas continuem lendo, né, novos textos é a maneira como você diz. Então, na perspectiva de uma escrita criativa, eu tenho que tentar encontrar uma nova forma de dizer aquilo que já foi dito, né? No Eclesiastes já diz, né? Tudo já foi dito, não há nada de novo debaixo do sol. E o que eu preciso fazer quando eu escrevo sobre um tema que já né, que já foi tratado, é tentar descobrir uma nova forma. Na perspectiva da criatividade, eu preciso desvendar o que é que há por trás daquele tema que ainda não foi trabalhado. Ou seja, como é que eu posso inovar a partir de um tema que já foi dado, com uma forma que tem suas regras, como é que eu posso subverter essa forma. Então, por exemplo, o romance ele tem certas características das quais você não tem como fugir. Mas eu posso, dentro daquilo que o romance me oferece, tentar inovar. Se você pensar numa escrita que no curso, no caso do curso de vocês trabalham também numa perspectiva multimídia, né? Vocês vão trabalhar, ou seja, com a produção de texto, por exemplo, que vai envolver o audiovisual. Então, o audiovisual, ele permite que você também, utilizando certas, né, colocando em tensão aquelas regras que são estabelecidas, fazer um ponto de convergência e de inovação. Eu queria destacar dessa tua fala essa menção à tradição, né, o conhecimento daquilo que já foi feito antes. Isso me parece algo extremamente pertinente. A gente sempre volta a esse ponto, né, a importância da construção de repertório, de referências, para que você saiba quais serão os seus métodos, caminhos, enfim, como que você vai adaptar esse processo para a sua linguagem profissional, sua linguagem pessoal. E eu queria que você tratasse ainda mais detidamente agora, para esclarecer melhor para o nosso público, estudante do nosso curso técnico em multimídia, os aspectos elementares da narrativa, né? Pensar aí a figura do narrador, dos personagens, o enredo, o tempo, o espaço. Como é que uma pessoa que ainda não escreve criativamente pode começar a se aproximar desse universo, entender esses elementos fundamentais? Uhum. Acho que no que você usou um termo que eu não tinha usado, mas que estava, né, que perpassava aquilo que eu estava falando, que é a questão do repertório. Ou seja, a primeira coisa que você deve pensar quando você vai, né, pensar em escrever é que você precisa ser um leitor voraz. Ou seja, você precisa realmente ser alguém que se apropria daquilo que já foi escrito, ou seja, você tentar compreender aquilo que foi feito antes de você. Muitas vezes a gente tem dentro da arte certas sensibilidades que são tocadas e outras que não são. Então, por exemplo, um determinado texto que pode parecer muito emocionante para uma pessoa, para outra não vai ser. E por quê? Porque, na verdade, às vezes, uma pessoa que tem um repertório um pouco mais amplo, ela vai observar naquilo ali só uma repetição, só o clichê, ou seja, não vai conseguir ver uma novidade naquilo. Alguém que, por outro lado, não tem um repertório tão amplo, ele pode, de repente, algo que é, de repente, um dramalhão ou pura e simplesmente um clichê, é algo que causa emoção. Claro que a gente vai trabalhar na perspectiva de públicos muito diversos. Então, dependendo do seu público-alvo, né, você pode ter que utilizar um repertório mais rebuscado ou não, um repertório que requeira talvez algumas técnicas mais específicas, e para outro público vai ser muito mais elementar, né? Claro que quando você vai trabalhar na perspectiva da narrativa, tem alguns elementos que são básicos, ou seja, uma narrativa, a não ser que você esteja tratando de uma narrativa muito experimental, que eu não sei se é o caso de vocês, que vão querer trabalhar com a narrativa totalmente experimental, mas normalmente você vai ter, a princípio, um cenário, necessário que você construa um cenário, e é importante que esse cenário, de alguma forma, não seja simplesmente o lugar onde acontece a narrativa, mas que ele, de alguma forma, tenha a ver com o tema que você está trabalhando, né? É importante que, quando a gente pensa na escrita, né, na literatura especificamente, aqui eu já volto, eu falei que a escrita criativa não necessariamente tem a ver com a arte, mas aqui, falando especificamente do gênero da ficção, tudo é linguagem. Então, eu não posso ignorar que quando eu construo um cenário, se uma cena acontece de manhã, de tarde ou de noite, isso tem um impacto simbólico na construção daquela história, né? Então, eu quero criar uma determinada atmosfera. É importante que seja de manhã, de tarde ou de noite, né? Às vezes, escolher uma determinada atmosfera, uma determinada parte do dia, por exemplo, pode também ressoar um clichê.
É claro, quando eu coloco uma coisa sombria e tudo mais, eu coloco uma cena de noite. Muita gente já fez isso, né? Até Stanley Kubrick fazer aquela musiquinha, com aquela música infantil, né? E coloca tem aquela musiquinha tocando. Ninguém pensava, né, que uma musiquinha infantil pudesse ser tão aterradora, né? Mas depois que ele fez aquilo, quando você coloca aquelas musiquinhas infantis para causar um clima de terror, aí você, tá, todo mundo já usou esse recurso. Então o recurso ele passa a ser muito utilizado. Tem um livro muito interessante que eu estudei recentemente, que é Pedro Páramo. E é interessante que uma cena final do livro, que é uma cena de morte, ela acontece. E aí você perguntar, se você fazer uma cena de morte, você faria essa cena ao amanhecer ou ao entardecer? Pela lógica, eu iria direto, assim, sem pensar muito, ao entardecer, né? Porque eu Pois associaria com o percurso do sol. O percurso do o sol, a morte. Quer dizer, veja, então eu estou trabalhando um tema e o cenário, a construção do cenário, de alguma forma, ela dialoga com determinados temas. Só que é um caminho que já foi muito usado, né? Então, por ele ser muito usado e ser muito óbvio nesse caso, é perigoso você ir por esse caminho. Então, por exemplo, no caso de Pedro Páramo, a cena da morte de Pedro Páramo ela acontece no amanhecer. E claro que isso tem um simbolismo também, porque a morte de Pedro Páramo no livro tem um quê de renovação, ou seja, a partir do momento que ele morre também há uma possibilidade, uma esperança que nunca vem. Então, o livro também vai colocar você nessa ruptura de expectativas. Então, assim, quando você constrói o cenário precisa dizer também para o tema que você está trabalhando. É preciso levar em consideração o tempo, ou seja, quando é que acontece a narrativa. Né? A narrativa ela é contada no presente. Quando você conta a narrativa no presente, se tem impacto, né? Parece que a ação está acontecendo no momento que o leitor faz aquela leitura. Se você está narrando algo que aconteceu no passado, esse narrador se desloca e aí você tem essa perspectiva, digamos, de uma ação que está deslocada desse momento que eu estou contando. Então, tem outras implicações. Se você vai fazer flashbacks, por exemplo, você vai trabalhar com duas narrativas, né, em paralelo. Se você vai trabalhar com uma narrativa só. Se você, por exemplo, aconteceu, por exemplo, no final do meu segundo romance, que o final é todo narrado no futuro. Então a cena ela nunca termina, né? Eu farei isso, acontecerá aquilo, acontecerá aquilo. Mas não aconteceu no momento em que você lê, né? Então essas decisões também com relação aos tempos verbais, e aí nesse caso a maneira como você lida com o tempo são decisões importantes. Além disso, a questão da construção das personagens é importante quando você pensa na narrativa, aqui falando da ficção, né? A construção da personagem é algo muito importante. Existe um conceito que o James Wood utiliza, que é o conceito de personagens planos e personagens redondos. Né? Personagens que aparecem, né, uma vez numa cena e que têm uma função muito específica são personagens planos que não se modificam ao longo da narrativa. Mas normalmente é importante que você construa personagens redondos, se eles são protagonistas ou antagonistas, porque eles vão possibilitar que o leitor tenha novas dimensões, ou seja, que não perceba o personagem de uma maneira muito, muito clara e que isso vai se revelando aos poucos à medida que você vai lendo. Então, isso é uma questão muito importante e à medida em que você vai desenvolvendo uma narrativa, se for um conto ou se for um romance, os personagens podem se desenvolver mais ou menos. Né? O conto, que é mais breve, ele vai ter uma capacidade de desenvolvimento de personagem muito mais reduzida do que um romance, por exemplo. Para além disso, é importante que você pense no enredo, né, na trama, que é basicamente assim, o que é que acontece de conflito e como isso vai ser desenvolvido na história. Quando a gente pensa, por exemplo, na narrativa audiovisual, em Hollywood, assim, os filmes, né, de maneira mais do mainstream, né, todos vocês já devem ter visto, por exemplo, que tem sempre uma estrutura que se repete nos roteiros de Hollywood. Né? O herói está num lugar, no seu mundo comum, ele recebe um chamado para aventura, acontece alguma coisa que faz com que ele saia desse lugar comum. Às vezes ele recusa esse chamado e às vezes ele aceita esse chamado. Quando ele aceita o chamado, a história acontece, ele vai para um mundo especial em que ele passa a ter desafios, enfrentar inimigos, até enfrentar um momento crucial, né, em que ele vai, digamos, lidar com a sua sombra, digamos assim, ou com o maior desafio. Vencendo esse desafio, ele vai voltar com algum prêmio, né? E aí ele volta para o seu mundo comum. Essa é a estrutura da jornada do herói, que é uma estrutura que é utilizada não só na escrita de roteiros
de filmes, mas é uma estrutura mítica que o antropólogo Joseph Campbell meio que mapeou em diferentes mitologias ocidentais e orientais e identificou que é como se fosse um monomito, é uma estrutura que se repete. Então, por exemplo, você vai pensar em Harry Potter, né? A mesma coisa, ele está lá na casa dos tios até que chega Hagrid, ele recebe a carta de Hogwarts, então ele vai para Hogwarts, em Hogwarts ele vai aprender tudo aquilo. Luke Skywalker está lá em Tatooine, e até que aparece um robozinho, né? Que ele pega e aparece uma mensagem da princesa Leia, e ele vai sair de Tatooine para poder lutar contra o Império e tudo mais. Só que essa estrutura da jornada do herói, ela também é utilizada muito, por exemplo, na linguagem publicitária. Então, como a gente estava falando, que a escrita criativa ela não é necessariamente limitada à arte, essa identificação do herói, colocar, por exemplo, o público consumidor na figura do herói e construir o que a gente chama de storytelling, né? Ou seja, a construção de uma historinha para poder vender um produto, isso vai acontecer também. Então, quando a gente pensa na perspectiva da escrita criativa, não só como uma ferramenta para a escrita de arte, mas também para essa escrita, que pode ser, por exemplo, uma escrita comercial, e aí a gente vai falar em outro momento sobre como a escrita criativa pode ser utilizada nas redes sociais, né? Como a gente pode fazer isso como um instrumento uma ferramenta, na verdade, de convencimento para vender determinado produto. É nessa perspectiva que você pode construir também, né, tendo em vista não só o personagem, mas nesse caso aí a persona, né, que é a representação do teu cliente, né, daquilo que você está buscando como ideal que quer comprar o seu produto. E como é que eu vou construir uma história que cative esse cliente também. Então é uma perspectiva interessante para a gente trabalhar com a escrita criativa. Vocês devem ter percebido, são muitos detalhes técnicos. Isso envolve também muitas decisões estéticas, né? Essa relação com a tradição, essa busca de ampliação de repertório, as decisões estéticas e políticas, enfim, de quem vai adotar um narrador de uma forma ou de outra, as relações entre forma e conteúdo, enfim, os temas são muito vastos. A gente vai se aproximando do final dessa primeira videoaula, a gente vai continuar esse papo, essa conversa. Nas próximas semanas você vai ter acesso a esse material na segunda unidade e também na terceira unidade, mas para fechar essa conversa de agora na primeira unidade, Wellington, eu queria que você comentasse brevemente. A gente está falando de escrita criativa, e aí, bom, algumas pessoas têm uma imagem da criatividade como uma espécie de dom, uma coisa que acontece, que é intuitivo. Como é que encaixa isso dentro de uma rotina? Como é que faz a coisa acontecer e funcionar no cotidiano? Tem alguma técnica para isso? Eu acho que a criatividade é uma espécie de músculo, né? Você precisa, de alguma forma, se você quer ter um corpo, né, com determinados músculos mais desenvolvidos, você precisa exercitar. A criatividade também ela é exercitada, então você pode estabelecer uma rotina. Eu acho que é importante sempre ter uma rotina, mas eu acho que talvez o componente principal, acho, de uma mente criativa é o exercício do olhar. Você precisa estar muito atento ao seu mundo, né? E tentar observar sempre as coisas a partir de um novo ponto de vista. Quando você exercita esse olhar, ou seja, você tenta desautomatizar o olhar, você está a um passo de exercitar a criatividade, né? Claro que existem pessoas que são mais ou menos criativas, isso aí é notório, não quer dizer que seja, por outro lado, um dom. Porque quando você coloca essa figura, essa coisa do dom, não, eu não tenho um dom para isso, eu não tenho... Não, mas há pessoas que têm mais aptidão, né? E pessoas que são naturalmente, por exemplo, mais habilidosas para, por exemplo, questões manuais, ou pessoas que têm uma habilidade maior para dança. Isso não quer dizer que uma pessoa não possa dançar. Naturalmente, se você está aqui nesse curso, né, um curso de multimídia, e você está buscando se desenvolver, né, com essas competências específicas desse mundo multimídia, é importante que você trabalhe na perspectiva da criatividade, porque senão você vai ser só um reprodutor. E o ideal é que você possa, a partir daquilo que você vai aprendendo, né, com esses encontros, com esses cursos, observar o mundo ao redor. Ou seja, cada vez mais se valoriza aquela pessoa que consegue, a partir do seu próprio universo, ou seja, você está aí no sertão, você está no Agreste, você está em todos os lugares de Pernambuco, no seu local você sempre vai ter a capacidade de observar e fazer uma coisa diferente. Então, quando você consegue explorar aquilo que é seu, que é característico da sua região, de uma forma inovadora, você está exercitando sua criatividade. E eu acho que cada vez mais o mercado exige
né? Na verdade, em qualquer trabalho, exige essa capacidade de encontrar novas soluções. Eu acho que a criatividade tem essa ambivalência de ser justamente o espaço em que eu crio e que aproveito aquilo que já existe para dar um novo olhar. Massa, bacana demais. Wellington, agradeço a tua participação. Como eu disse anteriormente, a gente vai continuar esse papo na segunda unidade e também na terceira unidade. Então, por enquanto, a gente se despede e a gente volta na semana que vem. Um abraço. Abraço.